Fala, gente, receba a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo. E agora, quem que é o Deus Pai? O Deus Pai é superior ao Filho, ele é o ditador, o Filho e o Espírito Santo obedecem à voz dele, porque é ele quem manda e todos têm que obedecer, tem uma hierarquia a ser seguido. Como que é feito essa diferença? Você sabe explicar? É sobre isso que vamos tratar hoje na segunda aula, na lição de número 2 da revista dos adultos da Escola Bíblica Dominical, sobre o tema O Deus Pai. Seja muito bem-vindo, me chamo Danilo Lopes, já fique à vontade aí. Eu quero agradecer você que participou da primeira aula e comentou aqui, compartilhou. Foi muito boa aqui a experiência, fiquei muito feliz com a repercussão. Por isso estou fazendo aqui o vídeo da lição 2. Queria ter feito antes, mas foi muito corrida essa semana. Estou gravando agora à noite, mas já vou lançar agora à noite também esse vídeo para poder te ajudar, você professor, você aluno. Mas os próximos eu quero me programar para mim fazer pelo menos gravar no domingo, para no máximo aí segunda, terça-feira já estar soltando um vídeo no canal. Bom, já se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações, curte, compartilha, comenta. Se porventura vazar algum áudio aqui, eu estou usando o microfone para tentar ter um áudio mais preciso possível, mas eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses de vida, então você sabe como que é, ele é pentecostal ateu tutano. Então, se porventura vazar o áudio dele, não adianta, ele quer participar dos vídeos, então você vai relevar e juntos aqui vamos crescer na graça do conhecimento. Lição de número 2 para você que está acompanhando desde a primeira aula, o Deus Pai. Hoje vamos compreender melhor quem é o Deus Pai, como que funciona a distinção, qual que é o papel do Deus Pai. Nós conseguimos perceber que cada um exerce um papel na Trindade. E é isso que nós vamos explicar aqui, como que é apresentado a função do Deus Pai através dessa lição de número 2. Se você quiser ir anotando ou rever esse vídeo de várias formas, diversas vezes, você fique à vontade, porque esse vídeo vai ficar aqui salvo para você assistir quantas vezes quiser. A única coisa que eu peço é que você curta, comente, e se você quiser, aqui tem o QR Code, fique à vontade para semear no nosso ministério, para semear neste canal. Assim você também estará contribuindo com a nossa vida e com o reino de Deus. Vamos lá. O Deus Pai, esse é o título da revista, o texto áureo. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Na primeira aula, eu lembro que eu mencionei que Deus não se revelou na sua totalidade. Esse não é o interesse de Deus se revelar na sua totalidade. Nós o conhecemos, na verdade, em parte. Em parte o prossigamos em conhecer. Assim está escrito na Sagrada Escritura. Mas como nós conhecemos em parte? E como nós podemos conhecer? Através de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Jesus, os passos de Jesus, a forma que Jesus disse, a forma que ele agiu, nós conseguimos ver em Jesus o próprio Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Foi isso que Jesus diz e é isso que nós vamos aprender através da revista e entender algumas qualificações relacionadas a Deus. Verdade prática, conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Vamos ali para a introdução e na sequência vamos para o tópico 1, tópico 2, depois tópico 3, partindo para a conclusão. A introdução. A doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas coeternas, falamos isso na primeira aula, consubstanciais e distintas, Pai, Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos essa lição a identidade, a revelação e a pessoa do Deus Pai, aquele a quem procede o Filho e o Espírito. Ele é a fonte eterna da divindade, Criador, Redentor, Revelador. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e a nos relacionar com o Pai Celestial. Eterno Deus glorioso Pai, fale aos nossos corações neste vídeo, nos permita aprender um pouco mais de Ti, nos permita conhecer um pouco mais do Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Tópico 1, a identidade de Deus Pai. Eu lembro de uma aula que eu tive quando eu comecei a estudar teologia,
E eu nunca mais esqueci desse exemplo que o professor deu. O professor foi o professor Fabiano, um dos melhores professores que eu tive de teologia. Ele e o pastor Fabiano e o evangelista Eric. Ele falou o seguinte: imagine o seguinte, você quer alimentar o seu peixe. Você tem um peixe e você quer alimentá-lo. Se você for até o peixe com a comida e você chegar perto do aquário, o que o peixe vai fazer? O peixe vai fugir com medo, porque o peixe não consegue entender que você está se aproximando dele para alimentá-lo. O peixe não consegue entender que você está se aproximando dele para servi-lo, para levar o alimento que vai mantê-lo vivo. Essa é a ideia. O peixe não consegue entender que você está querendo fazer o bem. Assim foi o povo de Israel no Antigo Testamento, e assim foi o povo até o Novo Testamento. Então, Deus, para demonstrar a sua bondade, a sua grandeza, ele enviou o seu filho, Jesus Cristo, para falar de forma que o povo entendia. Ele enviou seu filho Jesus Cristo para falar como um judeu falava. Então, ele enviou um homem. Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se, fazendo a forma de homem. Entendeu? Então, olha que linda essa analogia, esse exemplo. Deus, para falar da mesma língua, porque o povo não conseguiu entender lá no Antigo Testamento de várias formas que Deus se manifestou, Deus vem através do seu filho e fala com os homens, sendo homem, através do seu filho Jesus Cristo. Alguns compreenderam, outros ainda até hoje não entenderam, mas foi a forma mais simples para as pessoas entender, porque aí falou da forma que as pessoas entendiam, homem para homem. Olha que coisa, glória a Deus, que coisa maravilhosa, querido professor, querido aluno, que é um grande exemplo, uma analogia que você pode utilizar para você tentar explicar, na verdade, de forma clara, a manifestação do Deus Pai através da vida do Filho, que entra aí na verdade prática que nós lemos no início da introdução. O Pai é o único Deus verdadeiro. O Pentateuco declara: Ouve Israel, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. O Senhor nosso Deus, único Senhor. Deus no Antigo Testamento é um só Deus que se revela pelos seus nomes, seus atributos e pelos seus atos. O Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado pelo menos 6 vezes com o título de Deus Pai. Ah, além dessas ocorrências explícitas, a Bíblia frequentemente se refere a Deus como Pai, destacando o seu papel como Criador, também como sustentador do universo. E aí tem algumas referências que, se você quiser anotar, também está mencionado aí na sua revista, caso você tenha. Isaías capítulo 63, versículo 16, Mateus 6:9, que é a famosa oração, Efésios 4:6. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai Nosso, a famosa oração do Pai Nosso, que todos nós sabemos de cor e salteado. Subtópico 2 do tópico 1, o Pai é a fonte da divindade. A nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, é eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Ele é atemporal. Ele está fora do tempo. Ele não depende do tempo para existir. A sua essência existe por ele mesmo. Ele é o único ser que não depende de nada para existir. E glória a Deus por isso. Por isso, ele é o nosso Deus. Glória a ele. Pois ele existe por si mesmo. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João, capítulo 5, versículo 26. Ele é o Deus imutável desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Salmo 90, verso 2, Malaquias 3:6, que vai dizer que ele não muda. Tiago 1:17, ele não tem sombra de variação nenhuma. Ele é o Criador do céu e da terra e de tudo que nele existe. Isaías 45:18, Atos 17, 24. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Espírito doador e mantenedor de toda a vida. O Pai, agora falando sobre Deus, é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Ele é a origem e a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito Santo procede. Então, agora nós vamos entender como que funciona essa dinâmica do Pai.
aqui o pai ele entra no papel de paternidade. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade, foi o que eu acabei de mencionar. Assim, o pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. Aqui não tem briga para ver quem tem maior poder, porque os três são um. Esse mistério é maravilhoso. Eles não brigam para mostrar, eu sou maior que você, você é menor que eu. Não. Os três são um. Eles trabalham de forma uníssona. Eles trabalham em conjunto. O Pai trabalha, o Filho trabalha, o Espírito Santo trabalha. Isso não implica o fato de falar que o Pai, o Deus, trabalha na função de Pai, enviando o Filho, depois que o Filho é assunto ao céu, subindo, ele envia o Espírito, não quer dizer que o Pai é maior do que o Filho é maior do que o Espírito. Não, aqui não está mostrando que um é maior do que o outro. Pelo contrário, eles trabalham de forma inseparável, sem distinção pessoal. Eles trabalham cada um na sua função, mas sem querer mostrar que um é maior do que o outro. Isso aqui é lindo e é um grande exemplo. O pai proclamou as palavras criadoras, o filho, olha isso aqui, olha isso aqui. O pai proclamou as palavras criadoras, o filho a executou, o pai planejou a redenção, o filho a realizou. Quando o filho retornou ao céu, o Espírito foi enviado pelo pai e pelo filho para ser o consolador e o ensinador. Conforme o credo de Atanásio, lá do século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra. Mas as três são coeternas, coiguais e coexistentes. Glória a Deus. Tópico 2. Até aqui, alguma dúvida? Eu quero que você comente aí. Caso tenha, pode mandar mensagem aqui no YouTube ou pode mandar para mim no particular, que eu vou estar respondendo para você com a maior alegria, tirando sua dúvida. Caso seja necessário, farei um vídeo respondendo se for uma dúvida pertinente, que vai tirar a dúvida de muitas pessoas. Faça um vídeo especial respondendo para tirar a dúvida de mais pessoas, em especial sobre essa dúvida. Tópico 2. O Pai revelado em Cristo. O Pai se revela aos humildes. Jesus exalta o Pai acerca de uma profunda verdade espiritual. Ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo de número 25. Os primeiros intitulados sábios, sófos aqui no grego, são aqueles que detêm inteligência e educação acima da média. Os outros instruídos aqui são os sinetos, são as pessoas com cultura e instrução. Cultura e instrução. Esses vocábulos caracterizam os fariseus e os escribas, os famosos da época, os famosos fariseus e os famosos escribas, que se vangloriavam de sua formação privilegiada, mas que padeciam de uma cegueira espiritual. Suas mentes eram extraordinárias, mas suas visão e o seu coração eram podres. Eles conseguiam entender tudo, menos a voz de Deus. Isso aqui é preocupante e vale um alerta para nós. O que eles eram? O que nós chamamos de soberbos. Eles eram soberbos. E nós devemos tomar cuidado, porque Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Glória a Deus por isso. Se você estiver ouvindo, é meu filho dando glória a Deus por essa palavra também, tá? Subtópico 2, do tópico 2, o pai, ali, está chamando o pai também. O pai se fez conhecer pelo filho. Cristo afirma que o conhecimento do pai é mediado exclusivamente por ele. Lembra do exemplo que eu dei do peixe e do homem que quer alimentar o peixe, mas o peixe foge porque não consegue compreender que o homem quer fazer o bem a ele, porque quando ele olha, ele vê aquele, abre aspas, aquele monstro chegando perto dele, ele acha que quer fazer o mal. Foi a mesma sensação que o povo teve lá no deserto, no Monte Sinai, quando Deus se manifestou. Lembra quando Deus vai se manifestar para fazer aliança com Moisés e aliança com o povo de Israel? Você lembra o que o povo disse? Não, pelo amor de Deus, Moisés, faz o seguinte, deixa você falar com Deus e aí você transmite para a gente
o que Deus está falando contigo, e aí nós vamos respondendo a você, e você vai conversando com ele, passa para a gente passa para você, você passa para ele, para ficar essa intermediação. Porque o pessoal ficou com medo, voz como de muitas águas, os montes chacoalhando, mas Deus estava querendo guardar, proteger e livrar o povo, mas o povo ficou como se fosse o peixe. Aí quando Jesus vem lá no Novo Testamento, ele vem na forma de homem, ou como diz em Filipenses, na forma de servo, humilhando-se a si mesmo, mas para que a humanidade pudesse entender de fato quem Deus é. Essa é a mensagem principal. Você quer entender quem Deus é? Olhe para Jesus. Olhando para Jesus, para os passos de Jesus, para a vida de Jesus, você vai entender quem Deus é. Nós estamos recheados de textos lá no Novo Testamento que Jesus está o tempo todo se revelando, principalmente na sua época, se revelando aos seus e às pessoas para quem ele realizava os milagres, mostrando que ele era Deus. Eu vou apresentar para vocês os textos aqui que a revista apresenta e você vai entender que essa analogia é perfeita, concatenando, confirmando aqui o que o autor quer apresentar. Vamos para a revista para você entender o que Jesus estava dizendo. Olha o que Jesus diz: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11:27. Essa declaração revela dois princípios importantes. O Pai é um ser pessoal e relacional. Só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. Não precisamos de Maria, não precisamos de intermediação, porque nós temos Jesus. Ele já abriu o caminho. Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós não precisamos terceirizar, não precisamos disso. Por meio de Jesus nós conseguimos chegar até Deus. O Filho é o intérprete do Supremo. O Filho é o intérprete do Supremo do Pai, o único capaz de revelar a sua natureza, vontade e amor. João 1,18, Hebreus 1,1. Sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e idolatria. E eu digo mais, ao fracasso. João 10,30, Colossenses 1,15, Colossenses também capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Olha o que Jesus vai dizer. Quem vê o Filho, vê o Pai. É um discurso que Jesus tem com Felipe, que é um dos seus discípulos. Felipe vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus vai dizer assim: ah, Felipe, eu estou tanto tempo contigo e você não entendeu isso? Quem vê a mim, vê o Pai. Você está entendendo o exemplo da analogia? Então, quem olha para Jesus, os passos de Jesus, o exemplo de Jesus, por isso que nós temos os evangelhos. Ó, Evangelho segundo escreveu tal. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Cristo, segundo escreveu João. Por quê? Porque é os passos de Cristo, porque é o exemplo de Cristo, porque é a vida de Cristo. Então, olhando para a vida, para o exemplo de Cristo, quem nós vamos ver? O Pai. Essa é a ideia. E o tópico 3 tá ficando claro para você? E é lindo isso aqui, né? Vale um glória. Vale você comentar aí, glória a Deus, glória a Deus. E vale um glória a Deus mesmo. Tópico 3 para a gente concluir. A pessoa de Deus Pai. Os atributos incomunicáveis do Pai. Aqui nós vamos falar dos atributos que não podem ser cedidos a ninguém, porque faz parte da Trindade. São qualidades exclusivas da divindade. Elas pertencem apenas ao Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito, e não podem ser compartilhadas pelo ser humano. Os principais atributos são autoexistência, já mencionamos isso. Deus existe por si mesmo, não depende de nada para existir. Eternidade, não tem começo nem fim, não está limitado pelo tempo. Imutabilidade, Deus não muda, ele sempre é o mesmo. Onipotência, Deus é todo-poderoso, não pode frustrar seus desígnios. Onisciência, Deus conhece tudo perfeitamente, passado, presente, futuro. Nós poderíamos mergulhar em muitos textos, nós poderíamos mergulhar em inúmeras ações comprovando o poder de Deus. Vamos para o subtópico 2, do tópico 3. Atributos comunicáveis do Pai. Aqui são atributos que o Pai compartilha com o ser humano. O subtópico 1 do tópico 3 são atributos incomunicáveis, que ele não compartilha, que são exclusivos
da Trindade. Somente o Pai, o Filho e o Espírito têm acesso e pertence a eles. Agora, nós vamos tratar de alguns que ele compartilha. Nós podemos também ter e podemos utilizar deles. Vamos ver quais são? Vamos lá, alguns deles, tá bom? São qualidades divinas que de alguma forma Deus compartilha com suas criaturas, ainda que de maneira limitada. Refletem os aspectos do caráter e da moral de Deus que podem ser visto em grau menor no ser humano criado à sua imagem e semelhança. Dentre eles destacam-se santidade, Deus é santo e chama seus filhos a serem santos em toda maneira de viver. Levíticos 9:2, 1 Pedro 1:15, 16. Amor, Deus é amor em essência e podemos amar a Deus e ao próximo como reflexo desse amor. Mateus 22:37 ao 39, 1 João capítulo 4, versículo 8. Fidelidade, Deus sempre é fiel e também somos desafiados a ser fiéis. Bondade, Deus é bom em todo tempo e somos exortados a agir com bondade em nossa conduta diária. E aí também teríamos inúmeros outros exemplos de atributos comunicáveis que nós poderíamos compartilhar aqui com vocês, mas só para a gente fazer uma diferença de atributos incomunicáveis que são exclusivos da Trindade e atributos comunicáveis ou compartilháveis que podem ser compartilhados, que não são apenas exclusivos da Trindade, mas que ele também compartilha com a criatura. No primeiro, é exclusivo do Criador. No segundo, é possível ser compartilhado com a criatura. E por último, subtópico 3, os nomes que revelam o Pai. Os nomes de Deus não tratam apenas a sua identificação, mas revelam sua natureza, obras e virtudes. O nome Elohim, apesar de ser plural, reafirma o monoteísmo e alude à pluralidade da Trindade. Gênesis 1:26. El Shaddai revela Deus como Todo-Poderoso. Adonai e o grego Kyrios manifestam sua autoridade como Senhor. E o tetragrama pessoal revelado como Eu sou o que sou. Yud-He Vav-He, que é o que está mencionando aqui do tetragrama pessoal, é o nome impronunciável de Deus. Revela Eu sou o que sou. Erie, Asher, Erie. Eu sou o que sou. Muito chique isso aqui, né? Enfatiza a eternidade e a imutabilidade de Deus. Esses nomes divinos identificam a primeira pessoa da Trindade, sua soberania, poder e eternidade, aspectos fundamentais da doutrina cristã sobre a grandeza e a majestade de Deus. Tem um livro que eu já li que é Os Nomes de Deus, se não me falha a memória aqui. Eu estou buscando aqui na CPU, mas já estou um pouquinho vivido, então se eu errar o nome, mas eu vou deixar esse livro na descrição, porque esses nomes revelam o caráter de Deus. E é bacana você ter esse livro, porque vai te ajudar muito caso você pregue, queira crescer mais na graça, no conhecimento, até para fazer uma aplicação aí na sua vida, para você entender quem Deus é. Eu vou deixar na descrição esse livro, caso você queira estar adquirindo, vai estar na descrição. Se não me falha a memória, é Os Nomes de Deus. Mas se eu falei errado aqui no vídeo, na descrição vai estar certinho o nome e abaixo vai estar o link. Também na descrição vai estar os meus livros que eu tenho com o link. Lembrando que o livro São 12 Ministérios está com 30% de desconto. E aí, você já tem sua revista? Você está lendo sua revista? Você está gostando da aula? Eu quero convidar você a se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo. Eu espero você no próximo vídeo. Já se inscreve aqui no canal. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus e fui!